Congelou. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo ou eu congelei de novo? Ai, meu Deus, essa internet hoje agora resolveu. Aham. Se bem que eu trabalhei hoje. A internet hoje resolveu dar problema, mas eu acho que agora vai. Eu desconectei a outra, acho que não vai mais ficar caindo, não. Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, pelo nosso irmão Flávio. Como de praxe, quem faz o estudo também faz a nossa prece inicial, Flávio. Então, convido você a fazer a prece. Vamos lá fazer a prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que sempre nos concede essa possibilidade de estudarmos e, acima de tudo, evoluirmos materialmente e espiritualmente. Obrigado por essa oportunidade, a todos envolvidos nesse trabalho, e que seja proveitoso para todos nós encarnados e os desencarnados que aqui participam. Graças a Deus e graças a Jesus. Compartilhar a tela. Todos estão vendo? Aham. Vamos começar. Eu vou pegar aqui pelo meu telefone, que fica mais fácil, né? Porque essa letra está miudinha e já viu. O capítulo é o 21, né? Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Caminhos Retos. E aqui vem uma colocação de João 21.6, que se repete lá no 7 também, dentro desse próprio capítulo. Entendeu? E ele coloca aqui. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Se você colocar no sentido figurado e no sentido propriamente da frase ele fala, né, quando se estava pescando, né? Todos saíram para pescar, eu penso assim, né? E Jesus viu o cardume de peixe e pediu que a rede fosse lançada para o lado direito, que ali estava o cardume, e ali realmente se conseguiria ter o êxito da pescaria. Mas se no outro sentido mais amplo, né, eu penso assim também, é quando você obedece o que realmente Jesus nos coloca, a frase com que ele coloca, o caminho que ele coloca, né? Ele veio aqui há 2020 anos atrás, pelo calendário cristão, e nos colocou através de parábolas, de frases, né, de colocações dos apóstolos também, nos próprios evangelhos, a maneira como nós devemos proceder. Então, se ele coloca dessa maneira aqui: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis, é que você deve conduzir o seu barco, a sua vida, de uma maneira específica, de uma maneira até como o capítulo nos concede, caminhos retos, de uma forma retilínea, vacilar o menos possível, para que você consiga êxitos, né? E consiga consagrar alguma coisa de benefício para você, para que você não acumule dívidas, para que você não erre, ou, lógico, né, vai errar bem menos, para que realmente a sua vida seja a mais retilínea possível, a mais correta possível, e que você possa usufruir dela. Tá? Isso eu estou colocando aqui dessa maneira. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Deixa eu seguir mais um pouquinho. Então, vamos lá. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Então, você vê que está muito ligado isso aí. Olha só. A vida deveria constituir, por parte de todos nós humanos, né? Moradores desse planeta, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. A gente sabe que isso, né, como a gente tem uma população muito heterogênea, né,
em relação ao crescimento espiritual, isso não vai se dar, principalmente num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, onde está muito enraizado os vícios da humanidade. Mas o que ele coloca é que, se todos seguissem rigorosamente os desígnios de Deus, você colocaria um planeta muito melhor, não é? De se viver, de se morar, de se habitar, com um crescimento, né? Com um horizonte de crescimento espiritual, de evolução muito maior do que a gente estuda hoje e sabe mais ou menos o que vai acontecer, só não sabe mais ou menos o tempo. Acredito eu que em mundos ditosos, celestes, isso já se consegue, porque lá o amor predomina. Você não tem inveja, você não tem orgulho, você não tem nada disso. Nada disso. Você só tem realmente a solidariedade, a fraternidade, a caridade, acima de tudo, o amor entre os povos, entre a população que habita esses planetas. Isso faz parte da rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Ou seja, esse grupo, né, esses espíritos, né, que já habitam esses planetas, né, eles colocam eles seguem rigorosamente o que Deus prescreveu. Lógico que aqui no planetas de provas e expiações, acredito em regeneração também, existem os espíritos que vêm com esse intuito, que é para alavancar a humanidade, né, ou os habitantes desses planetas, né, e alavancar propriamente do planeta, né, que são aqueles espíritos já preparados em missões, né, de escola, em elevada condição espiritual, de moral, de intelectualidade, para realmente dar uma alavancada. A gente conhece vários aí, a gente está sempre citando eles aí, tá? Mas eles vêm com esse tipo de missão. A gente vai realmente encontrar nesses planetas situações assim, e é puramente missionários dedicados ao amor da contingência planetária, das pessoas que vivem no planeta, né, de cada um, dentro das suas constituições atmosféricas, matéria, essas coisas todas, e também para alavancar o planeta. São aqueles realmente espíritos que são colocados com esse intuito. Mas a massa realmente não consegue observar os rigorosos desígnios de Deus. Por isso que há, no caso aqui, de planeta provas e expiações, no caso específico da Terra, sofrimento, dores, né? E o que a gente vê por aí realmente de muita maldade. Acrescenta alguma? Alguém quer falar? Não, acho que está bem explicadinho. Fala aí, João, pode falar. Eu acho que está bem Não explicadinho. estou ouvindo ninguém. Não estou conseguindo. Você não está ouvindo a gente, Glorinha? Eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Estranho. Bem, Flávio, concordo plenamente, está bem explicado, né? Nesse primeiro parágrafo, ele já faz a analogia exatamente entre a frase do Evangelho, onde Jesus ali recomenda que lance para a banda direita, né? E aí iria se encontrar os peixes, né? Que já estavam pescando há um tempão e não achavam nada. E aí ele faz a analogia de que a gente tem que exatamente seguir as ordens de Deus, né? As ordens de Jesus. O exemplo do Mestre vai fazer com que se a gente seguir o que ele indica, o caminho que ele indica, o lado que ele indica, nós vamos estar sempre trilhando no lado certo, no caminho certo, e automaticamente vamos encontrar essa abundância, que não necessariamente é uma abundância material, né? Não podemos interpretar esse pé da letra, mas a abundância do Espírito, a abundância de Deus. Oi, Vera, boa noite. E assim nós vamos conseguindo trilhar o nosso caminho de evolução de uma forma mais serena, de uma forma com menos sofrimento, menos tropeços, se estivermos realmente seguindo esse caminho, essa indicação do lado certo que Jesus o tempo todo está nos dando, né? A gente tem que ter ouvidos de ouvir.
Mais alguém deseja falar? Então, vamos continuar. Vou partilhar aqui, Flávio. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. Foi aí que eu parei? Não, ainda mais um pouquinho. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então, vamos lá. No item 2 aqui, né? Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Ou seja, o ser humano consegue ter essa capacidade de acreditar que tudo ele é possível fazer. Tudo vem da inteligência dele, né? É puro egoísmo, tudo a vaidade. É muito soberbo, né? É muito nariz em pé, vamos colocar assim um termo popular, achar que tudo que ele faz é proveniente de sua inteligência, de sua vontade. Ele não recebe nada, nenhum tipo de ajuda, ele não recebe nenhuma intuição da espiritualidade e muito menos de Deus, né? Principalmente os grandes cientistas. A gente tem que respeitar a opinião deles, mas os grandes cientistas, né, eles trabalham em cima das conclusões dos estudos dele. Mas muitos deles não admitem a presença de Deus. Eles não acreditam que esse universo que está aí foi feito por alguma coisa, por alguém. Vamos colocar dessa maneira. E sim apareceu, nasceu, surgiu. Mas tudo bem, a gente respeita, porque desde que a gente já nasceu, nós nascemos, né? E nós escutamos sempre isso. E isso não vai mudar. Pode ser que existem algumas correntes de cientistas que acreditam realmente na existência de um ser superior, um criador disso tudo. Mas realmente existem outros que não acreditam e vão morrer assim. Mas, né, a ciência está aí para comprovar e eles trabalham em cima de comprovações. Eles não trabalham em cima de hipóteses. Mas a gente respeita. Então, essa aí é uma colocação que a criatura humana consegue atingir, né, a sua plenitude de inteligência acima do Criador. Ou seja, ele acha que ele criou, o homem criou, tá? Ou alguma coisa aconteceu no universo, né, como chamo de boom, né, a grande explosão lá no universo, e aconteceu isso assim de uma hora para outra, sem ninguém interferir, e vida que segue. Então, essa aí é do item 2, que a criatura busca sobrepor-se aos desígnios de Deus. Ou seja, ele, além de, no caso, duvidar da existência divina, disso tudo que ele conhece, porque ele estuda, é um homem muito inteligente, ele ainda consegue ainda sobrepor, né? Passar por cima de uma inteligência, no caso, é a primeira pergunta e a resposta do livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de tudo, ele ainda consegue sobrepor disso. Então, seria muito realmente, como se diz, o ser humano eu não encontrei a palavra ainda, ser muito... Arrogante. Oi? Arrogante. Isso. Arrogante, autoritário em pensar nessa condição de criação, né? Uhum. Mas ainda tem mais uma palavra que eu vou tentar lembrar. E aí, com isso, o que acontece? Vai para o item 3. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. Ou seja, a lei divina está lá dentro da nossa consciência. Foi implantada, colocada dentro da nossa consciência. Não pode você dizer que você não a conhece. Você vai desenvolvê-la à medida que você se desenvolve, à medida que você estuda, à medida que você conversa, que você assiste programas educativos, palestras educativas, que você recebe orientações espirituais, orientação de crescimento espiritual, material e por aí fora. E aquela sementezinha vai começar a germinar, porque ela está intrínseca, ela está dentro de nós, está lá. E à medida que a gente vai
colocando água nela, ela vai germinando, ela vai crescendo. À medida que a gente vai nos instruindo, ela vai crescendo, correto? Então, ela está lá. Então, o que acontece? Quando você pactua com algo que seja contra as leis divinas, você começa a infringir erros. Esses erros vão te causar problemas, vão te causar, como a gente conhece, dívidas. Esses problemas, essas dívidas vão ter que ser repostas, vão ter que ser resgatadas, vão ter que ser, como se diz assim, transformadas, se foi o mal, transformadas no bem. Ou seja, se você faz o mal a você, tudo bem, o problema é seu. Mas quando você faz o mal a alguém, o problema é seu e desse alguém que saiu prejudicado. Se for mais de alguém, né, uma sociedade, ou seja, a situação tua piorou mais ainda, porque você prejudicou grupos. E esses grupos, tá, foram prejudicados por algum motivo seu, ou por egoísmo, por orgulho, ou seja, por algo errado dentro de você, dentro dessa semente que você não desenvolveu para o lado certo. Agora, é claro, né, nós vivemos aqui no segundo estágio, viemos do mundo primitivo, né, que eu até brinco do uga-uga. Né? Hoje a gente já tem esse entendimento. Estamos no mundo, né, numa escalada, no segundo mundo, no segundo planeta, né? Vou botar assim, segundo planeta, não, desculpa, segundo mundo, que é o mundo de provas e expiações. Então, quando nós iremos sair daqui? Não temos nem dúvida, não temos nem ideia de quando a gente vai sair. Como também não tivemos nem ideia de quanto nós ficamos lá atrás. A gente não sabe nem quantas encarnações nós tivemos. A gente não sabe nem quantas idades, né, quantos anos nós tivemos, ou nós temos, né? Vamos botar dentro do calendário que a gente conhece. Então, o que a gente vai fazer? Não se preocupar com isso. Preocupar com o presente, né, para você plantar, para você vier a colher o futuro melhor. Porque o que passou, passou. Né? E se nós fôssemos algo bem melhores, né, ou tivéssemos aproveitado dentro da nossa condição espiritual e material muito mais as oportunidades que nós tivemos, nós já estaríamos em situações bem melhores. Ou talvez, não sei, né? Isso é de cada um, ou talvez nem nesse planeta nós estaríamos. Já estaríamos no terceiro estágio da evolução, que seria o planeta de regeneração. Né? Ou não. Né? Ou ficaríamos aqui por um bom tempo. Isso é de cada um. Né? Então, você vê esses espíritos que vêm com missão, né? Bezerra de Menezes é ele não deveria nem reencarnar na Terra, mas ele se propôs a reencarnar na Terra para continuar a desenvolver a medicina e ajudar o povo, mas ele, pelo nível dele intelectual e moral, ele já devia estar reencarnado em outro planeta, Bezerra de Menezes. Igual a ele, tem um monte por aí, entendeu? Mas eles ainda absorvem, né, aquele amor, né, aquela fraternidade, aquela caridade, vir aqui, conseguiram desenvolver isso, sofreu o que sofreram, né, porque tem as dores carnais, né? Maria Tereza, Irmã Dulce, estiveram em intubação, né? Foram entubados. Chico Xavier, com problemas seríssimos, né? Divaldo aí não está nem andando direito por causa da coluna dele, de repente outros problemas. Então, mesmo assim, né? Porque isso aí também para eles é benéfico, né? Não deixa de ser benéfico. Mesmo assim, eles vieram, ficaram, para o quê? Para fazer a alavanca do planeta, a alavanca da sociedade, ou seja, é o desenvolvimento do amor que realmente eles têm intrínseco, né? Tem dentro deles. Né? Esse amor que um dia todos nós teremos. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos seguirão o mesmo caminho, né? Nasceram do mesmo lugar e irão ao topo, né? Vamos botar assim, todos na escala espiritual terão essa condição desse crescimento. Isso Deus não vai negar a ninguém. Só que um vão mais rápido, o outro vão mais lentos. Né? E aqui, no 4, ele coloca que o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Ou seja, todo o mal que você fez, você vai ter que reparar. Né? Ou você pelo seu pensamento ou pelo seu ato. A gente erra muito pelo pensamento, porque tem medo das leis do país
ou das situações que envolvem o ato, mas se, há uns tempos atrás, nós já praticávamos os atos, pensávamos e praticávamos. Hoje, devido à nossa evolução espiritual e material, a gente já só pensa, né? Evita ao máximo, é de cada um, tá? Cada um sabe realmente onde a balança é o equilíbrio. Mas a gente hoje já não pratica como nós praticávamos anteriormente, lá atrás. Mas não deixamos de pensar. E a cada vez que a gente pensa no mal, a gente infringe uma lei divina. E a gente só não coloca em prática por N motivos. Mas que se nós pudéssemos, ainda aquilo que está aflorado, né? Não tanto como anteriormente, mas ainda está dentro da gente, né? Basta só acender um fósforo para explodir, a gente colocaria em prática. Hoje, graças, eu estou falando assim, estou falando de uma maneira geral, tá? Não estou falando especificamente nós aqui do grupo, não. Hoje a gente já pensa mais em cometer o ato, mas não pensa em realizar por pensamento o ato. E aí que está o erro, tanto quanto você cometer, entendeu? Porque você só não colocou por algum motivo, mas a vontade apareceu. E isso tem que ser eliminado. Só que vai ser eliminado com a evolução moral, espiritual e através de anos e anos de reencarnação, né? Isso aí vai ter que ser muito bem trabalhado, porque essas coisas ruins ainda estão muito afloradas dentro da gente. Estão adormecidas, mas ainda estão aqui com a gente. No primeiro pisão, né? Vamos botar assim, no calcanhar e machucar, aí a pessoa realmente explode. Entendeu? A gente já até falou isso lá no centro, nas palestras, e a gente no grupo da tarde. É uma questão, talvez, até de oportunidade, mas é uma questão, como até o Helder coloca, conhece a ti mesmo. Ou seja, a gente tem que trabalhar muito o nosso interior. A gente tem que dominar essa parte primitiva que a gente ainda tem, para que não venha a acontecer isso aqui. A gente infrinja as leis divinas e depois tenha que reparar compulsoriamente esses erros. Alguém? Alguém quer falar? Selma? É só, não sei, é só de repente um comentário. Porque quando eu li aqui sobre, assim, quando ele fala que a criatura, né, que fala assim, frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios de Deus, né? Claro que o ser humano sempre na sua arrogância, na sua achando que é um ser superior, é tudo, né? Ele acaba não seguindo, né, na verdade, os interesses, né, que ele faz no parágrafo anterior, né, os sagrados interesses de Deus. Então, o ser humano está sempre descambando um pouco para o que seria realmente o caminho reto, né, que é a busca realmente do seu aperfeiçoamento, do seu amadurecimento e evolução. E, por conta disso, ele vai tomando os caminhos tortos, né? E esses caminhos tortos faz com que ele cometa os erros, os enganos, e a questão de ver, vem compulsoriamente, ele vai repetindo seus erros, né, a cada existência, para tentar ir se aperfeiçoando, né, se melhorando, porque a reparação ela vem conforme o tempo que você vai vivendo aqui na Terra, não é isso, Vitor? É só sendo um pouquinho mais otimista do que vocês dois, eu acho que não é tanto só pela maldade, é pela ignorância, né? Os equívocos. Somos crianças, né? É como um bebê que bota o dedo na tomada e toma choque. A gente, às vezes, por ignorância, a gente acaba insistindo, batendo cabeça, sempre, né, numa direção ali que às vezes a vida, tudo ali já te apontou que aquele caminho é o errado, mas a gente insiste, né? E aí são vários acaba caminhos sofrendo mais. São várias situações que nos levam a esses desenganos, né? A ignorância, o orgulho, né? Tem muitas formas, né, da pessoa se perder. São os 7 pecados capitais. Nós ainda estamos muito impregnados desses pecados, né? Dos pecados originais. Então, quer dizer, enquanto nós não conseguimos nos livrar disso, a gente vai caindo sempre nesses enganos, né? Por isso que é necessário realmente sempre ouvir
né? Fala assim, leia, estude, Desde mesmo que Janete, Jesus apareceu, deixou, não? né? Oi, Glória. Sempre procurar fazer o que Jesus nos deixou de ensinamento para que a gente não se perca do caminho, né? É isso que eu vejo. Que é mais difícil para a humanidade ainda. Mais alguém? Vamos compartilhar a tela para continuar. Meu Deus. Esse aí acaba onde, Vitor? Esse aí vai... Começa em alguns companheiros e acaba em que os fizeram cair. Não. Começa em... Ah, tá. E acaba onde, que eu não estou lendo? Em previdência que os fizeram cair. É um parágrafo só. Eu não sei como é que está no seu livro aí. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois eu volto aí. Então, o que acontece? As consequências dos nossos erros. Aqui, alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no inferno de sombras interiores. O certo é muito ruim de fazer. A verdade é muito difícil de ser acompanhada pela gente, né? É o que eu falei da outra vez no grupo. A gente não gosta da verdade, a gente não gosta. A gente que eu estou falando sempre num grupo, né? Na população, sociedade. O ser humano não gosta da verdade. O ser humano não gosta do caminho certo. O ser humano não gosta de observar que aquele caminho é o que realmente vai trazer ele ou levar ele a uma vida melhor. Entendeu? Eu não estou falando sobre as influências espirituais, obsessivas, eu não estou falando nada disso, eu estou falando dele, da pessoa. Antes de você abrir a porta, tá? Para que os espíritos que a gente chama de não esclarecidos possam estar contigo, os afins se atraem, você tem opinião, você tem vontade, isso é seu. Você só vai abrir a porta se você quiser, né? Se você acha que ler um livro X é melhor do que o livro Y, você tem que ver as consequências que esse livro X vai te dar em relação ao Y, o benefício que ele vai te causar. Tá? Se você acha que uma programação na televisão tal é melhor que a tal, você tem que ver o benefício que ela vai te trazer. Então, esse equilíbrio, essa escolha é muito importante. Se você acha que a sua vida, daquela maneira, está te causando um bem-estar, você tem que tomar muito cuidado se aquele bem-estar não é passageiro, se aquele bem-estar que está te causando não é um bem-estar que você não vai fazer crescer espiritualmente. Você não pode ter somente o bem-estar material. O bem-estar material é importante, porém, sabe-se que é momentâneo. Aquilo ali não é o bem-estar que realmente Jesus colocou. Você tem que ter o bem-estar orgânico, sim. Prazer do corpo, sim, mas não é esse prazer que a gente vê. O que é o prazer do corpo? Isso é de cada um. Está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que gosta de ver um programa educativo, é prazeroso para a mente. Tem gente que gosta de ver um outro tipo de programa que não seja educativo e é prazeroso para ele também. Mas vai ser maléfico no futuro para ele, né? Porque os afins se atraem. Então, o que eu estou falando é em relação à sua escolha. Antes de culpar, né, o obsessor ou os obsessores, nós temos que culpar nós. Ou seja, a gente tem que ver o que nós estamos fazendo antes de culpar ele. Ou como o Helder fala, se existem espíritos afins, não esclarecidos, obsessores atrás de você, tem os bons também. Então, por que você não abre o caminho para os bons? Você só abre
né? Ele coloca isso bem claro. Da mesma maneira que existe o mal, existe o bem. Então, não adianta, eu li um livro até sobre as máscaras da obsessão e a autora falava disso. Não culpa só eles, não. Culpa você, sua disciplina, seu autoconhecimento e faça uma autocrítica, porque nem tudo está do outro lado. Tá? Muita coisa está com você, muita coisa vem com a gente. E isso é difícil de tirar. Tá? Ela mesmo colocou isso. Isso é muito difícil de tirar. Não se tira de uma hora para outra, né? Porque já vem enraizado, né? A raiz é como aquela raiz daquela planta que está muito profunda. E você tem que cavar, 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 até chegar realmente na parte fraca dela e puxar ela. Então, a gente tem que puxar isso da gente. Tá? Então, foi muito bem colocado por essa autora desse livro e colocado em cima disso aqui tudo. Ou seja, a gente transfere sempre a culpa, mas nunca assumimos a culpa. Se tá o lado ruim está te incomodando, você tem o lado bom que está tentando te ajudar. E você não escuta e não abre a porta para o lado bom. Mas isso não é culpa só da gente. Isso está entranhado na gente. Isso tem que ser retirado aos poucos, gradativamente. A vida não dá saltos, tá entendendo? Mas a gente tem que ter consciência de que realmente a gente tem que eliminar isso. Enquanto a gente não eliminar isso, nós vamos sofrer. Nós vamos ter doenças, nós vamos ter que reparar realmente alguma coisa que a gente infrinja a lei divina, que foi colocada anteriormente. E aqui